Olá, bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Olha quem ressurgiu das cinzas. Semana passada não teve vlog e muitos de vocês me perguntaram por quê, né? Vieram falar comigo no Instagram. E assim, gente, eu tava meio borocochô semana passada, sabe? Tava muito introspectivo. Senti que eu não tinha nada pra mostrar pra vocês, que eu ia ser meio repetitivo nos vídeos. Então eu resolvi não gravar nada. Como a minha avó dizia, quando você não tem nada pra dizer, às vezes é melhor você ficar quieto. Então, não fiz vlog semana passada, mas também não fiz vlog essa semana. Hoje já é sexta-feira e eu não gravei nada ao decorrer da semana, porque é isso, eu tô estudando muito. Essa semana eu não tive aula, a faculdade de filosofia tá de greve estudantil, né? Então eles fazem, piquetam os cursos dos professores, as aulas, então. Mas eu não teria aula de qualquer forma, porque o meu orientador já tinha cancelado a aula dessa semana. Mas eu estou indo para a faculdade porque eu tenho uma entrevista para dar e também tenho que estudar. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, tenho muita coisa para fazer. Então, ao longo do dia, a gente vai conversando e eu vou atualizando vocês de tudo que aconteceu na semana passada e nessa semana. Como vocês podem ver, eu estou de blusa, o que significa que está frio. Tá menos 11 agora, sensação de menos 11. Nevou um pouco, acho que antes de ontem. Ontem fez temperatura positiva, então a neve derreteu. Mas agora já tá frio de novo. Então é isso, né? Eu vi um site dizendo que a previsão para fazer temperaturas acima de 16 graus é só no final de abril. Então, assim, vai durar bastante aqui o frio. Já estamos desesperados, mas vai dar tudo certo. E pelo menos tô podendo usar menos roupa, né? Eu tô só com esse casaco, que eu não aguento mais usar casaco pesado. Enfim, tô quase chegando no metrô. Vou correr aqui que eu já tô atrasado e depois eu volto pra contar tudo pra vocês. Gente, eu tô aqui na minha salinha da universidade, ó. Quem acompanha o canal já conhece o espaço. Já dei a entrevista de manhã, foi muito legal, assim, falar do meu percurso profissional, pessoal, como foi a minha experiência de imigração aqui no Canadá. Daí fui almoçar, o restaurante estava muito cheio, então não consegui filmar direito pra vocês, mas mostrei. Eu comi, eles chamam de taco, achei esquisito, o nome do restaurante é Montaku, mas eles vendem burrito. Enfim, depois passei na Starbucks, peguei um matcha latte e vim aqui pra biblioteca. Eu reservei a sala da 1 às 5 da tarde e acho que a Carro vai vir me encontrar. Mas enquanto isso, eu estou resolvendo problemas. Enquanto a Carro não chega, eu estou resolvendo problemas. Porque assim, a gente vai viajar semana que vem. E tá na hora da Paloma tomar o antipulgas dela, porque aqui no Canadá os veterinários recomendam administrar esse medicamento na época de calor, então teoricamente entre abril e novembro. Aqui ela toma um medicamento que chama assim. Nossa, minha blusa toda branca, cada blusa. Do casaco. Enfim, aqui ela toma um remédio que chama Simparica Trio. Ele existe no Brasil também, chama Simparic, só que eu acho que essa versão Trio não existe. E é Trio porque ele protege contra pulga, carrapato e vermes. Então, você dá um medicamento só, já protege contra tudo isso. E daí, só que esse remédio ele precisa de prescrição aqui no Canadá. Daí eu passei ela numa teleconsulta, falei com um veterinário, ele falou, não, tudo bem, já vi aqui que ela já tomou antes, né? Ano passado, então vou prescrever sim. Beleza, fechou. Falei, nossa, maravilhoso. E na verdade, eu ainda tinha um refil do ano passado, porque o médico ele prescreveu 12 cápsulas. E aí eu usei 6 ano passado, ainda tinha um refil de 6. Só que a minha filha tá gordinha. Ela tá na faixa acima do medicamento, porque ela tomava de 5 a 10.
e ela tá com 11,5 kg, então precisa tomar o de 10 a 20 quilos, então precisava trocar a receita. Daí fiz essa consulta, mandei pra farmácia, comprei, né, o medicamento, uma bolada, uma tacada, assim, $230 nas 6 cápsulas, mas, assim, porque conta a taxa de entrega, as taxas do governo, a taxa de manipulação, que eu acho ridículo isso, mas enfim. E daí, um dia depois, eles me estornaram uma parte do valor, dizendo que eles tinham mudado o medicamento, porque a receita era só Simparica, aqui eles chamam Simparica, e não Simparica Trio. Aí eu fui olhar a receita e o médico se confundiu, aí eu tive que falar com o médico de novo, e assim, a gente vai viajar semana que vem, eu preciso que esse remédio chegue. E daí eu fiz uma outra consulta com ele, pedi o remédio correto, ele fez a prescrição, pedi pra mandar pra farmácia, porque eles têm que mandar por fax. Fiz o pedido de novo, eu tinha pedido pra cancelar o anterior, fiz o pedido de novo. E aí hoje, estava saindo da entrevista e recebi um maldito e-mail dizendo que eles mudaram de novo o medicamento. Aí eu falei pra eles, pelo amor de Deus, gente, eles mandaram uma receita nova pra vocês e não sei o que. Aí eu liguei, a mulher falou que a receita não chegou. Ai, olha que burocracia, pra comprar um remédio de cachorro. Falou que não chegou, aí ela pediu pra eu ligar no veterinário, pedi pra eles mandarem de novo, aí eu fiz isso, aí eles mandaram, aí eu liguei no telefone, a mulher me fez pagar de novo a diferença dessa merda desses 2 remédios, e eu não sei. Então eu vou ligar lá de novo agora, pra ter certeza, porque assim, gente, eles têm que mandar, a farmácia fica em Ontário, então eles têm que mandar esse remédio no máximo segunda-feira, sim, terça-feira estourando, eu paguei a entrega mais rápida, que é a entrega em um dia útil, pra chegar no máximo até quinta, porque a gente viaja na sexta. E assim, sabe? Só porque o maldito veterinário errou o nome do medicamento e não botou trio no final. Sério, olha. Daí, enfim, hoje eu tenho que fazer um parecer de um artigo. Um professor meu, isso é uma novidade que eu queria contar pra vocês. Um professor meu me convidou para ser parecerista de um artigo. Ele falou que ele precisava, tava faltando um parecer. E como precisava ser meio urgente, ele acho que ele não tem cara de pau de pedir para outro professor. Então ele me pediu, ele vai me pagar pra fazer isso. Achei nice. E eu tenho que fazer isso. O texto tem 27 páginas. Ele falou que não precisa ser nada grandioso. Mas eu fiquei muito feliz, assim, pela confiança. E por me sentir valorizado, sabe? Sentir que eu tenho essa moral com ele. Né? Não é nem meu orientador, mas eu fiz uma disciplina com ele. Então, prometi pra ele que eu ia fazer, dei uma olhada. O artigo é mais ou menos na minha zona de conforto ali, sobre consciência, se IAs podem ser conscientes, sobre questão de ética. Acho que vai ser interessante ler o artigo e comentar. Como ele falou que não precisa ser nada grandioso, nenhum comentário assim, uau. Porque meio que o artigo ele já tá aceito. Ele só precisa ser comentado para a versão final. Então, vou fazer isso. Depois eu tenho que terminar de preencher um formulário de bolsa. Tá rolando uma bolsa aqui na universidade, eu quero me inscrever. E preciso terminar isso, só que tudo bem que até o meio de abril, então ainda tenho tempo de fazer isso. Eu tenho que ler também um livro para a próxima aula da matéria que eu faço com o meu orientador. Eu vou escrever um texto sobre ele, sobre o texto, né? Escrever um texto sobre o texto. Então eu preciso terminar de ler, mas provavelmente eu vou terminar de ler isso na semana que vem ou na viagem. A prioridade hoje é terminar essa merda desse artigo, comentar esse artigo e resolver o remédio da Paloma. Então, vamos lá, vamos me concentrar aqui, esperar a carro chegar, levar vocês comigo pra gente estudar um pouquinho. Vamos lá. Já é outro dia nesse vlog, eu estou contra a luz, mas assim, ontem eu esqueci completamente de me filmar estudando pra vocês. A minha amiga chegou e ela me contou uma série de boas notícias envolvendo ela, e aí eu contei também as boas notícias do meu lado, a gente foi conversando, depois o marido dela chegou, mas consegui produzir um pouco, a gente ficou até tarde na universidade, então consegui avançar um pouco do artigo, depois voltei para casa, jantei com o Rafa, e agora já é sábado, né? Estão ouvindo os pássaros cantando, mas tá frio, tá? Tá sol, tá um dia bonito, a gente tá indo no mercado, vamos pegar o carro agora, porque os nossos amigos vêm aqui em casa, então a gente vai fazer compra, já limpar a casa, preparar tudo certinho, e vamos curtir o final de semana, porque ele é curto, ele dura pouco. Rafael curioso vendo a multa que o cara tomou ali. Provavelmente ele estacionou no lugar errado, não pode estacionar aqui. É muito perto da rua, né? Enfim, vamos lá pegar o carro e vamos no Maxi de novo, eu acho, porque tem umas promoções boas lá. Então, a gente tá trocando um Walmart pelo Maxi. Vamos ver se continua tendo boas promoções.
E é isso pro vlog de hoje. Tinha que fazer esse encerramento com a cara toda inchada, gente, porque Flávio, Elisa e Manu foram embora e me deu um sono. Meu Deus, a gente levou pra Lama pra passear, levamos eles até a estação. E aí a gente voltou, me deu um soninho, assim, aí tirei um cochilo, um longo cochilo, na verdade, maior do que eu queria. Mas vim gravar esse encerramento, me comprometi a fazer o vlog pra vocês essa semana, então vai ter vlog, tá? Se vocês estão assistindo isso é porque deu tudo certo. Consegui editar tudo. Como eu falei ontem, não gravei minha semana toda, porque, enfim, tô nessa vibe introspectiva. Inclusive, eu tava até pensando, tava conversando com um pessoal, e acho que eu não trouxe isso pra vocês ainda, tava até pensando em desativar meu Instagram, porque ultimamente, eu não sei, assim, as redes sociais, principalmente o Instagram, tem me deixado um pouco ansioso. Eu acho que tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa acontecendo, enfim, ao meu redor. E aí, ver as redes sociais em que a gente só posta, obviamente, as coisas boas, às vezes me deixa um pouco ansioso, assim, que eu tô atrasado, que as pessoas estão conquistando coisa, comprando carro, comprando casa, tendo filho, e eu tô indeciso sobre o que eu quero fazer com a minha vida. Então, assim, não gosto disso e também não gosto do fato de às vezes parecer que eu entro no Instagram e eu quero fuxicar a vida das pessoas, entendeu? Porque o Instagram já deixa ali nos stories as principais pessoas que você vê, então, eu acho que às vezes, não sei, eu perco tempo demais vendo a vida dos outros em vez de fazer o que eu preciso fazer. Não acho que eu passo tempo demais nas redes sociais, mas esse pouco tempo que eu passo acaba me deixando ansioso, entendeu? E aí, às vezes, eu me desconcentro, eu perco o fio do que eu tô fazendo. Então, 5 minutos que eu passei no Instagram, já fico ansioso durante 2 horas. Então, acho que talvez seja o momento de dar um tempo. Eu não produzo conteúdo no Instagram, né? Eu não dependo disso como renda, então nunca fiz um detox de redes sociais. Eu acho que talvez fosse interessante. Aqui no Canadá se usa muito Facebook, né? Eu tenho uns amigos de doutorado no Facebook e lá, eu não sei, como os brasileiros não estão tanto, eu consigo filtrar mais o conteúdo, assim, que eu vejo. Eu fiz uma boa limpa nele ultimamente. Então, acho que, não sei, assim, tô pensando nisso, tô tomando essa coragem, porque eu nunca fiz isso. Nunca fiquei sem Instagram. E só do fato disso tá sendo um ponto de ponderação, mostra o quanto a gente é dependente das redes sociais hoje em dia, né? Mas semana passada, por exemplo, eu decidi viver o off, então por isso que eu não gravei nada, por isso que eu não quis falar nada, entendeu? Assim, além do fato de eu achar que eu tava sendo um pouco repetitivo nos vídeos, eu achei que naquela semana eu merecia viver apenas o off. Então, a gente também recebeu amigos em casa, fiz minhas coisas, eu li bastante semana passada, eu consegui ler 3 textos para minha aula de doutorado, que é mais do que necessário. Na verdade, eu li até mais textos do que seriam necessários para a aula. E foi muito bom, a discussão foi muito boa, então eu senti que eu rendi, assim. E foi uma semana justamente que eu usei menos o celular. O iPhone ele te mostra uma média de uso, então semana passada eu usei bem menos do que o comum e me fez super bem. Então, enfim, eu não quero parar os vlogs aqui. Eu sei que vocês gostam, eu sei que tem um pessoal que acompanha o canal, mas tem esse fator e tem outro fator também de que eu prometi pra mim mesmo que eu continuarei fazendo vídeos no YouTube como uma forma de memória e não eu não ficaria abalado pelos números, mas é impossível assim, quando você começa a criar conteúdo e você começa a crescer, e esse crescimento para, isso de uma certa forma te incomoda. Só que não é pra me incomodar, porque eu não quero viver de YouTube, né? Isso aqui é uma forma, é um prazer, é uma forma de escape, é uma forma terapêutica, entre muitas aspas, né? De eu poder extravasar os meus pensamentos, exteriorizar as minhas dúvidas e talvez ressignificar elas pra mim mesmo, e não pra ser um trabalho. Só que é desanimador, sabe? Tipo, os últimos vídeos eles não tiveram tanto engajamento assim, e isso não é culpa de ninguém, né? Não tô dizendo que vocês têm que divulgar mais, enfim. E aí eu fico pensando, será que as pessoas se interessam de fato pelo que eu tenho a falar, né? Então, não sei. Acho que isso me pegou também. Essa semana passada eu falei, não vou fazer nada, não vou falar nada, vou ficar de boa. Porque não é pra eu me importar tanto com isso. Não é por isso que eu gravo vídeo. Não é pra ter 1 milhão de visualizações, não é pra ter um canal com 1 milhão de inscritos, não é pra isso se tornar a minha principal fonte de renda, porque eu acho que eu não conseguiria depender de rede social, por exemplo, pra ganhar
dinheiro, né, para ser minha renda principal. Também acho isso muito ansiogênico e vocês sabem que eu tô fugindo de coisas ansiogênicas ultimamente, eu tô procurando uma certa estabilidade na minha vida. Então, momentos da vida, né? Momentos que a gente tá. Eu acho que o fim do inverno aqui impacta totalmente. A gente tá só o bico do corvo, assim, a gente tá na beira do precipício com esse inverno. Hoje escureceu 7h20 da noite, eu acho. E já foi ótimo, né? Então, a hora que a gente foi levar o pessoal na estação, né, tava sol. Tava frio, mas tava sol. Então, isso já é maravilhoso. Mas a gente não esperava que fosse estar tão frio. Tipo assim, hoje, a hora que a gente saiu, tava a sensação térmica de -8. E a gente já tá no dia 20 e alguma coisa de março, né? 27 de março, acho que é hoje. Então, assim, não dá mais. Eu vi que as temperaturas só vão aumentar pro final de abril e ninguém aguenta mais, tá? Tá todo mundo. O tópico aqui agora, né? Aquela conversa de elevador aqui no Canadá é: Nossa, menina, tá frio, né? Todo mundo que eu encontro. A Carro, conversei com ela ontem. Aí ela abriu assim, ela. Putain, je peux plus. Né? Que é tipo assim, meu Deus do céu, não aguento mais, não posso mais. Com isso, aí ela tirando assim o casaco, aí lá dentro da biblioteca tava calor. Então, assim, gente, a gente tá à beira de implorar, assim, pela primavera. Eu vi outros lugares do mundo, né? Eu sigo um menino que mora na China e as cerejeiras estão brotando. Eu sei que cerejeira é muito mais famosa no Japão, tá? Mas também tem na China. Então, o menino tava mostrando lá as cerejeiras, e aí tava fazendo 24 graus, as pessoas fazendo piquenique em Pequim. E assim, a gente com neve aqui, sabe? Tem previsão de neve semana que vem. Não nevou hoje, acho que tinha previsão de neve hoje também, mas não nevou. Não sei se vai nevar amanhã, mas então, assim, queria também ver as cerejeiras brotando no Canadá, queria que estivesse 25 graus aqui também. Não temperatura de verão, tá? No verão estarei reclamando também da temperatura, mas queria, assim, uns 16, gente, já ia estar legal. Acho que Flávio me disse que segunda-feira vai fazer 12 graus, ok? Já estamos começando a brincadeira. Se tivesse algo entre 12 e 18, primavera, eu já estaria feliz, né? Porque daí as roupas que a gente usa são outras, tá? E tá todo mundo. É engraçado que eles vieram pra cá hoje com pouquíssima roupa, porque ninguém mais quer usar casaco pesado. A gente já aposentou os casacos pesados. Pra gente dezembro a fevereiro, a começo de março, os casacos pesados. Então ninguém mais quer usar roupa de inverno. Mas faz parte, né? A gente vai ter que engolir essa. O inverno começou cedo e começou em novembro e ele vai durar até o final de abril. Vamos aceitar. Simples assim. E teremos que aproveitar o pouco tempo de verão. Então a gente já tá planejando as atividades de verão. E ai, como é bom, assim, é, sentir que aos poucos o ritmo da minha vida ele vai se ajustando à sazonalidade do Canadá. Eu acho que isso que tem me deixado muito mais fincado, assim, muito mais ancorado na vida aqui. E, por outro lado, tem me feito deixar um pouco as redes sociais. Não sei se é um bichinho que te pica quando você mora no exterior, porque eu vejo que é muito comum isso, assim. É, eu tenho vários amigos, vários conhecidos, na verdade, que se mudaram para outros países. E eles têm essa tendência de usar menos redes sociais, né? Aos poucos. Tô vendo que muitos canadenses, eles ou não têm redes sociais, ou eles têm aqueles perfis que a foto é uma árvore, né? E você não sabe que é ele, porque o nome é uma coisa super enigmática. E no começo eu achava assim, nossa, sabe, por quê? Gente, o que tem, sabe? Sua rede social é uma forma das pessoas te conhecerem, é uma forma de você se apresentar para o mundo. E hoje, cada vez mais, eu entendo e tenho vontade de colocar uma flor, colocar a Paloma no meu perfil das redes sociais, entendeu? E viver esses momentos, ir pros festivais e tudo mais, sem principalmente essa ânsia de querer filmar as coisas, de registrar as coisas, entendeu? De tirar foto pra postar no Instagram. Sabe, o meu primeiro reflexo quando o garçom bota o prato na mesa é pegar meu celular pra tirar uma foto pro Instagram. Gente, isso não é normal, sabe? Isso não é. Não pode ser. Então, enfim, estamos planejando coisas para viver a vida sazonal aqui, né? Já pensando em voltar a jogar tênis, fora das redes sociais. Enfim, a última coisa que eu queria tratar nesse encerramento com vocês, para também não ficar muito longo, foi uma parte de boas notícias que eu recebi. Você tem muita gente aqui torcendo por mim. Eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes também aqui.
eu não conhecia um programa de ajuda financeira para estudantes aqui no Quebec. E eu mandei um pedido para eles e foi aprovado. É um programa de ajuda para residentes permanentes e para cidadãos, né? Então você tem que morar aqui. E eles vão fazer um cálculo lá da sua renda, se você for casado, da renda do seu cônjuge, outras bolsas que você recebe, enfim, eles vão lá fazer um cálculo que inclui taxas escolares mais uma taxa de subsistência e vão chegar num valor. E esse valor ele vai ser dividido em bolsas que você não precisa reembolsar depois e empréstimos que você pode ou não pegar se você pegar durante o tempo que você está estudando, o governo que arca com os juros, então você não paga nada, tá? E aí no final, quando você termina, você tem 6 meses de carência, e aí você tem que começar a pagar. E a partir daí começam a contar os juros. O governo não vai cobrar os juros, assim, tudo de uma vez, sabe? Desse tempo que você não pagou. Não, ele que arca, e aí você vai ter, por exemplo, você pegou $5.000. Quando você terminar o doutorado, você vai ter uma dívida de $5.000. E a partir desse tempo, vai começar a contar os juros a partir dos $5.000, entendeu? O governo não vai te cobrar os juros que ele pagou para o banco. Então, enfim, eu tive essa ajuda aprovada, um montante legal, assim, que vai dar uma boa aliviada, vai me possibilitar me concentrar um pouco mais no doutorado. Eu conversei com vocês, eu tenho trabalhado muito e não foi para isso que eu vim para cá. Né, eu conversei com a minha mãe sobre isso também, que uma das coisas que tem me deixado desanimado seja o caminho que eu escolher, né, seja qual for o caminho que eu escolher, é o fato de eu não conseguir me dedicar só aos estudos. Eu conversei com uma galera aqui do canal que veio bater um papo comigo também sobre mudança de carreira, e esse é o número 1 das reclamações do pessoal. O fato de que a gente está cansado demais de tanto trabalhar. Porque, obviamente, não somos não somos herdeiros, e nem filhos de herdeiros, e nem, enfim, magnatas. Então a gente tem que ganhar a vida. Só que eu vim pra cá pra fazer doutorado. E eu achei que a minha vida de doutorado ia ser muito diferente. E quando eu tava, assim, muito chateado em relação a isso, veio essa notícia e eu fiquei muito aliviado. Ainda não é a resposta das bolsas que eu tô concorrendo, isso só vai chegar daqui a um mês, mas cada vez mais perto, assim, do sim ou do não, porque pelo menos acaba essa agonia, sabe? Se eu ganhar, maravilhoso, fogo de artifício, yes. Se eu não ganhar também, vamos ver o que a gente faz, né? Mas eu tenho cada vez mais tido essa vontade, talvez, de dar aula aqui dentro, né? De conservar alguns alunos que eu tenho, mas também de dar aula nas escolas aqui, porque meu diploma, se eu validasse meu diploma, né, fizesse o que a gente chama de avaliação comparativa dos diplomas, eu acho que eu poderia dar aula de francês nas escolas, de literatura nas escolas, ou até agora que estou me formando em filosofia. Muitos de vocês sabem que eu estou fazendo uma faculdade online de filosofia e eu termino agora no meio do ano, então eu vou ter um diploma de graduação em filosofia. Então também eu quero trazer isso para cá, validar isso aqui para poder dar aula no CEGEPS, né? Me candidatar para dar aula no CEGEPS e parar de ter essa vida dupla, sabe? Eu acho que quando você é imigrante e você divide um pouco da sua vida no seu país de origem e no país para o qual você vai, isso tudo é muito cansativo, porque você está vivendo em 2 fusos horários, você está tendo relações afetivas com 2 núcleos de pessoas, né? Você está vivendo em 2 moedas, e isso é muito complicado, principalmente quando você vive numa moeda que não é tão valorizada quanto o real, né? Quando você vive em euro, em dólar, é uma relação. Agora, quando você vive em peso argentino e dólar, ou real e dólar, é muito diferente. Então, isso também me deixa ansioso, sabe? A gente tá num momento de guerra no mundo, assim, à beira da Terceira Guerra Mundial. Então, todo mês eu converto dinheiro, converto real, eu fico, sabe, com palpitações, pensando se a gente vai ter o dinheiro para pagar o aluguel e tudo mais, enquanto que o Rafa ganha aqui. E para ele, por exemplo, ele acompanha um pouco a cotação do dólar, mas para ele não é uma coisa muito importante, só porque o psicólogo dele, ele paga em real, então ele tem que converter dinheiro e mandar pro Brasil, então às vezes ele dá uma olhada, mas não é nada, sabe, eu fico olhando todo dia, e aí quando vai chegando perto do meu dia de conversão, eu já fico assim, me coçando todo. Quando a cotação tá boa, eu quero converter o dinheiro logo, só que nem todo mundo me pagou ainda. Enfim, não é legal. Eu moro aqui faz quase 2 anos, então eu acho que tá na hora de viver 100% no Canadá, usar o sistema de saúde. Inclusive, eu usei o sistema de saúde para vocês, vou contar sobre isso, né? Acho que eu não falei demais ainda, dá tempo. É,
viver o sistema financeiro daqui, agora que eu vou ter essa questão com o governo, né? Eu tô sentindo esse efeito que as pessoas tanto falam de morar num país que valoriza a educação, né? Isso é inimaginável, assim, a minha mãe ficou chocada quando ela ficou sabendo, porque ela falou, não, mas você vai ter que devolver esse dinheiro, né? Eu falei, não, a maior parte dele, tipo assim, mais de 90% desse valor é em bolsa. Então eu não preciso devolver, e o empréstimo eu pego se eu quiser. É, então, assim, fiquei chocado e fiquei muito feliz de ter acesso a isso, né? Eu tava, até dei a entrevista que eu dei sexta-feira, depois eu saí, fui almoçar, e eu fiquei levemente emocionado, pensando que isso tudo, né? Até porque tem, não sei se vocês acompanham o Dragbox, o Eduardo e o Tyrone, eles estão aqui no Canadá, eles vieram pro show da Lady Gaga, a gente acompanha muito, a gente é muito fã do canal deles, e eles vieram por Montreal, eles passaram por Montreal, não sei se eles vão voltar depois, agora eu sei que eles estão em Toronto, e aí eles falam, porque pra quem vive aqui, a neve deve ser uma droga, né? Porque ela é bonita, mas fica super suja, não sei o quê. E o Eduardo já fez intercâmbio no Canadá em 2016. E aí quando ele falou, pra quem mora aqui, eu falei, cara, eu moro aqui, sabe? Eu sou um local. Tipo, isso não é um sonho. Eu tô numa vibe Hannah Montana, sabe? This is my life. E quando caiu a ficha assim, eu tava andando, voltando pra biblioteca depois de almoçar, e eu fiquei até emocionado, pensando que eu sou reconhecido como um cidadão, entre aspas, eu não tenho a cidadania ainda, mas, tipo, eu sou um residente do Quebec a ponto de eu poder ter ajudas governamentais. Então, fiquei muito, assim, me caiu uma ficha que ainda não me tinha caído, até porque essa semana, como eu falei, eu usei o sistema de saúde, né, eu fui fazer exame de sangue, e aí dei o meu cartão de saúde pra ela tá bom, fiz o que tinha que fazer e tal. Aí ela, ok, all good, sabe? Pode ir. Sim, não paguei nada, né? E tive um atendimento muito bom. Não demorou muito, sabe? Eu cheguei lá, depois de 10, 15 minutos me chamaram. Apesar de terem me furado 5 vezes, sabe? Com 3 enfermeiras, isso nunca aconteceu no Brasil. Sempre acharam a minha veia de primeira, assim, toda a minha vida. Sempre acharam a minha veia de primeira. E eu não sou a primeira pessoa que fala que eles não acham a veia aqui, viu? Mas, assim, tudo deu certo, foi gratuito. Então, usei o sistema de saúde, tô usando o sistema de ajuda financeira do governo, tô pagando meus impostos, declarei imposto, fiquei sabendo quanto que a gente vai restituir. Então, tô ok com as minhas obrigações fiscais. Isso é muito bom, sabe? Parece que a vida finalmente tá tomando seus rumos aqui. E eu tô sentindo que eu vou conseguir terminar meu doutorado. E, obviamente, vocês vão me ouvir, né? Quem tá acompanhando o canal vai me ouvir falando isso. Falou, opa, vai terminar o doutorado? Sim, gente. Acho que tudo tem se inclinado para eu terminar meu doutorado, né? Eu acho que o universo, eu pedi um sinal pra ele, joguei pro universo, falei, pelo amor de Deus, me dá um sinal. E o universo está me dando sinais. Foi esse convite do professor pra eu ser parecerista do artigo, foi essa ajuda financeira, tô muito otimista pra bolsa. O meu orientador me tratando super bem, assim, me deu o contrato de auxiliar, né, pra ajudar o departamento na mudança. Então, assim, o que mais me incomodava no doutorado era o fato, das discussões serem muito abstratas, isso daí não tem jeito, né? Não vou resolver o mundo, mas pelo menos agora que eu tô chegando na fase de redação da minha tese, eu posso me focar na minha bolha e tornar a minha pesquisa o mais palpável possível, né? Eu não sou obrigado a ficar nessa esfera abstrata, eu posso brincar um pouco com essa interdisciplinaridade da filosofia. Quando eu tava fazendo as matérias, isso era um problema porque eu não podia escolher. Agora, na minha tese, eu posso, né, ficar no meu mundo. Então, isso, ok, contornável. O segundo problema era o fato de eu não conseguir me dedicar para o doutorado. Então, com essa ajuda, já vai dar uma aliviada, eu posso reduzir a minha carga de aula. Então, vejam, né, eu sempre falei aqui que eu não odeio a filosofia, não sairia do doutorado para fazer medicina só porque eu não gosto da filosofia e eu acho que a medicina é melhor, não. Era por essa soma de fatores. Então, parte dela estando resolvida, isso se inclina muito positivamente para uma direção, né, que é o terminar o doutorado. E além disso, nos últimos dias, eu conversei com a Mari, que também tá nesse perrengue de vir para cá, fazer medicina, enfim. A gente tava conversando e eu falei para ela e para outras pessoas que eu não sei até que ponto eu tô disposto a começar do zero, sabe? A recomeçar de novo. Porque assim, gente, eu já fiz letras, daí eu percebi que eu não queria ficar só nas letras. Daí eu fui mexer com moda. Daí eu não.
não queria ficar na moda, daí eu fiz filosofia, aí depois, entendem? Eu fiz coisas demais, assim, 2 graduações, um mestrado, agora 2 anos de doutorado. Eu não sei se eu quero ir pra faculdade todo dia, se eu quero fazer prova, se eu quero fazer trabalho em grupo, passar 5 anos da minha vida numa outra graduação, para depois, talvez, chegar onde eu quero chegar, que é numa residência de neurologia, né? E nada me garante que eu vou passar, por exemplo. E o que eu gosto é falar sobre cérebro, sobre cognição, sobre consciência, sobre temporalidade e como o nosso cérebro interage com o mundo e como o sistema corporal é responsável pela tomada de ações e não sei o quê. Eu não quero falar sobre sistema gastrointestinal, eu não quero falar sobre infectologia, eu não quero falar sobre endometriose, entendeu? Não, eu gosto desses assuntos, eu acho muito bacana, acho muito interessante, mas eu demorei muito tempo para poder chegar nesse ponto de escolher o que eu quero estudar. Acho que quem faz graduação tem muito esse perrengue, né? A gente sai da escola falando assim, finalmente vou poder estudar o que eu quero. Você chega na graduação e não. Tem várias matérias que você não gosta na grade. Então, realmente, é no mestrado e no doutorado que você vai estudar o assunto que você escolheu, com a profundidade que você tanto gosta. E eu não quero voltar, entendeu? Então, a minha ideia, né, o meu plano tem sido abrir um pouco o meu leque, fazer outras coisas, né, para deixar o meu perfil mais rico nas neurociências. A minha pesquisa atualmente, ela mexe com neurociências, né? Eu estou numa fronteira entre filosofia da mente e ciências cognitivas. Então, a minha ideia seria enriquecer o meu perfil com matérias de neurociência. Então, eu pegaria disciplinas de neurociências como estudante livre, que a gente chama aqui, né? Étudiant libre. Eu posso pegar até 18 créditos. Isso daria mais de 6 matérias, né? Porque tem matérias que tem 2 créditos, matérias que tem 3 créditos. Daí eu poderia adquirir uma expertise mais teórica, realmente, neurociência, além do que eu já leio, mas mais importante que isso, uma expertise prática. Porque se me tacar um laboratório e para analisar um ECG, obviamente eu não vou saber fazer, né? Que é um eletrocefalograma, eu não vou saber fazer. Então, eu preciso aprender isso. E eu até mandei um e-mail para um professor do departamento de neurociências, que faz parte da faculdade de medicina aqui, e ele, né, perguntei para ele, você me contrataria? Ele falou sim, e eu fiquei surpreso com essa resposta, né? Ele falou, eu gostei muito do seu perfil, você tem um perfil muito interdisciplinar, e eu gosto de ter essa interdisciplinaridade no meu laboratório. A grande questão é que a única vaga que eu tenho aberta agora é para alguém que conheça, que tenha conhecimentos avançados de neurociências, porque é para analisar imagens justamente de eletrocefalograma. Então, assim, não, eu já tenho um candidato muito bom para isso, mas talvez daqui 1, 2 anos surja uma vaga. E me brilhou assim o olho. Eu falei, cara, tá bom, eu não preciso fazer uma graduação nova em neurociências para ser aceito, entendeu? Porque eu vou ter um doutorado em filosofia, então, e eu mexo com isso. Então, se eu só me capacitar, sabe, cobrir esses 10, 20% que me falta nas neurociências, isso já é suficiente. Então, eu falei, eu não preciso largar tudo, eu não preciso sair desse patamar em que os professores me respeitam, em que eu estudo o que eu quero, que eu tenho uma carreira para começar como estudante de graduação do zero. Para estudar o que eu quero, para ter mais estabilidade. Vocês vão falar, Rafa, mas um neurocientista, né, ou um professor não vai ganhar a mesma coisa que o médico. Realmente, né? Só que a gente tem que considerar o fator achatamento de classes aqui no Canadá, porque realmente, quando você ganha 200 mil por ano e você ganha 400 mil por ano, aqui você vive uma vida muito parecida. Porque, inclusive, você vai pagar mais imposto, se você ganhar 400 mil por ano, você vai pagar uma tonelada de imposto, e, de uma certa forma, você vai ter acesso às mesmas coisas que as pessoas que ganham 200 mil, né? Até por isso que você vai ver a progressão de salário aqui, ela não chega um certo lugar em que ela já não é mais tão enorme, porque, enfim, não faz tanta diferença, né? Então, assim, se eu ganhar 200 mil, já tá ótimo, né? Eu posso trabalhar como professor universitário, eu vou ter um perfil interessante também para a indústria e outra. Eu vou trabalhar como professor universitário numa área que não é só filosofia teórica. Então eu tenho como ir para outras áreas, né? Psicologia, o próprio departamento de neurociências. Eu fui ver a lista de professores que trabalham nas neurociências. Cara, muitos deles não têm formação, graduação em neurociência, por exemplo, mas fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram pós-doc em neurociências, então construíram esse perfil híbrido, esse perfil interdisciplinar que aqui é muito valorizado. E isso acendeu uma chavinha na minha cabeça, uma luz na minha cabeça, né? Virou uma chave na minha cabeça. De que eu não preciso recomeçar do zero absolutamente. Então, essa é a minha ideia. Talvez
principalmente se a bolsa sair, ficar na filosofia, terminar meu doutorado, enquanto eu termino o doutorado, pegar disciplinas de neurociências, e aí quando eu terminar o doutorado, ou eu faço um mestrado em neurociências, ou eu faria o doutorado, tá, gente? Sou maluco a esse ponto. Eu acho que seria legal, principalmente se fosse um doutorado mais prático. Ou então um pós-doutorado. Se me aceitarem diretamente no pós-doutorado, great, seria ótimo. Mas eu acho que eu consigo criar essa ponte, e aí vou poder trabalhar como professor, vou poder trabalhar na indústria, ter um perfil atrativo para a indústria, né? Projetos de implantes cerebrais, de interface homem-máquina, tem muita coisa acontecendo, né? Neurociências é um hot topic do momento, então eu sinto que se eu abrir o meu perfil, tornar ele sair um pouco dessa esfera só humanidades teórica e adquirir uma expertise mais prática em outras áreas, né? Ter um entendimento melhor de outras áreas, acho que isso já vai me levar para o lugar que eu quero, que é discutir esses assuntos, essas temáticas, ter mais estabilidade, né? Ter um salário legal e ser feliz, né? Poder curtir, ter uma casa legal, um carro legal, criar meus filhos, tirar férias e viajar para lugares legais. Né? No final, eu sei que eu não vou ser um grande milionário, né? Eu não vou ser um magnata. Eu só quero ter uma vida confortável e passar menos perrengue do que os meus pais passaram, ou então que a gente tá passando agora enquanto eu sou jovem, né? Quero que um pouco mais velho eu possa ter um pouco mais de conforto e de estabilidade fazendo o que eu gosto. Então, esse é o objetivo final. E eu acho que a medicina ela tem potencial para me trazer isso. Eu sempre falo que é muito tentador, assim, essa estabilidade, esse conforto da medicina, é muito tentador, mas ao mesmo tempo, não sei se eu tô disposto. Acho que a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Principalmente quando a gente tem 30 anos, a gente tem que escolher as batalhas que a gente tá disposto a aceitar, né? A gente tá disposto a enfrentar. E não sei se eu estou disposto a enfrentar essa batalha de longos anos. Sim, vão ser longos anos de estudos de qualquer forma, mas uma coisa são longos anos de estudo estudando o que eu escolhi estudar, e outra coisa são 5 anos, 10 anos de estudo, estudando um pouco de tudo, para depois no final, talvez, eu entrar na residência que eu quero, se não, ter que fazer outra coisa. E descobri lá que eu não queria ser ortopedista, eu queria ser neurologista. Então, não sei. Eu tenho tempo para pensar ainda, né? A bolsa sai daqui a um mês. Mas vejam como as coisas mudaram, né? É maluco isso, pensar que em 2 semanas, notícias e acontecimentos e muitas coisas podem transformar o nosso pensamento e ir tomando uma direção. Não por coincidência, né? Para quem é jovem místico, que nem eu, que tem esse lado jovem místico meu, as minhas cartas dessa semana eram justamente o carro no tarô e os caminhos no baralho cigano. Então, assim, babado, tá? Babado. E é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Atualizei vocês essas 2 semanas. Então, pra quem queria vlog, tá aí o vlog. Espero que vocês assistam, tá? E, obviamente, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Vamos reconhecer o esforço aqui do criador de conteúdo que tá no sábado à noite, ó, 9h16 da noite, gravando com a cara toda inchada pra vocês. Nem tomei banho ainda, nem jantei, mas vou fazer tudo isso, vou editar o vlog e ele vai estar fresquinho domingo de manhã para vocês assistirem, tá bom? Muito, muito obrigado, brincadeiras à parte, muito obrigado por você que está acompanhando, que me acompanha, começou a me acompanhar recentemente, ou que já está aqui faz tempo. Muito feliz de compartilhar um pouco da minha jornada com vocês e de alguma forma poder ajudar várias pessoas que estão chegando aqui em Montreal ou no Canadá, e que também estão nessa jornada acadêmica, ou então quem está no Brasil e também está passando por vários momentos acadêmicos complicados. Eu fico feliz de, ao menos, poder trazer algumas reflexões que ajudem vocês ou que façam sentido na trajetória de vocês, tá? Um beijo para todos. Espero que seja uma excelente semana. Semana que vem é Páscoa. Falei para vocês que a gente vai viajar. Então, tô muito ansioso para descansar um pouquinho longe de Montreal. Vou mostrar como vai ser a viagem. E é isso, tá? Não vou dar mais spoilers. Ao longo da semana que vem eu dou spoilers, tá? Mas pra esse vídeo não ficar longo demais, vou encerrar ele por aqui. E é isso, meus amores. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem com mais um vlog aqui no canal. Tchau, tchau.